Quando se fala em crise, nós temos várias ideias e várias questões a se trabalhar. Primeiro, precisa entender que as crises fazem parte da vida e todas as dificuldades e aflições que o ser humano enfrenta no seu dia a dia fazem parte dessa constituição da crise como um elemento aí social, cultural, político e existencial do sujeito. Por que eu falo essas questões de cultura, de política social, de vivências familiares, de grupo e também de questão existencial? Porque cada uma dessas crises elas são situadas em espaços diferentes. Você tem crises que estão situadas no espaço social, porque, por exemplo, uma questão econômica, e uma questão política pelas relações que envolvem aí todo o ser social onde o sujeito está inserido. Nós passamos, por exemplo, um conflito de guerra, é uma crise. Você passa pela questão relacionada a dificuldades políticas, uma crise. Tudo isso dentro do espaço social, onde um ser humano vivencia, realiza, constrói, trabalha e constitui parte da sua vida. Depois temos as questões existenciais, que seriam relacionadas ao que é do interior do sujeito, a felicidade, os elementos relacionados com a satisfação, com o prazer, que são questões abstratas, né, que fazem parte da nossa linguagem, mas nós não estamos vendo, nós não tocamos. É a identidade do sujeito que está ali representada pela sua fala. É a linguagem que faz essa expressão daquilo que ele ou ela sente, que está passando, enfrentando, sofrendo. E todas essas circunstâncias também trazem momentos de crise. E aí você pensa assim, mas como é que eu posso considerar as questões da crise em todos esses aspectos e como também poderia enfrentá-las, ou pelo menos como preparar-me para todas as situações que venham enfrentar no dia a dia, ou pelas questões que também tenho que muitas vezes lidar, sendo momentos difíceis, turbulentos e que trazem complicações e empecilhos no nosso viver e fazer, né, do cotidiano. Bem, primeiro entender que crise não pode ser entendida apenas como uma questão de oportunidade, como a galera de autoajuda gosta de ensinar por aí, ou esses supostos coachings aí, que fica falando crise significa oportunidade. Bem, se você for ver até as expressões que eles trazem, às vezes de idiomas, que são explicações que eles procuram colocar de origem de outros países, ou questões de outras línguas, eles ficam querendo fazer explanações. Olha, crise é crise. No português, crise é crise. E quando você diz, não, mas isso é apenas uma questão de sabedoria, bem, crise é algo que vai acontecer. Sabedoria é a capacidade de saber resolver, solucionar, ou buscar pelo menos uma proposta de saída no meio da crise. Isso seria a sabedoria. Não é apenas dizer para você que você vai ter a oportunidade de todas as crises, porque passamos pela crise da pandemia e não tinha a oportunidade de ser constituída. Não existe a oportunidade de todas as crises, porque tem pessoas que estão em situações sociais de grande vulnerabilidade, como na guerra da Ucrânia, e lá não tem como criar nada para essa crise. Então não vá com essa questão de crise, que é uma oportunidade para você transformar e fazer toda a sua vida ser diferente. Não é também assim. Mas também você não pode ir para o outro extremo, quer dizer que a crise é o fim da sua vida. Que o momento de crise vai fazer com que você não tenha mais perspectiva, você não construa esperança e você não consiga compreender um sentido para a tua existência. Você também não pode ir para o outro lado, onde vai falar para você que crise é o fim da existência e que você vai perecer. É pensar esse equilíbrio que muitas vezes ele é um fator ausente para contribuir para a saúde mental das pessoas. São as crises nos relacionamentos, por exemplo, que a pessoa pensa que não vai ter mais ninguém que vai amá-la, como um adolescente que recebe um não, e ele pensa que a vida dele ou dela acabou e que ninguém vai mais amar essa pessoa e ela não vai ter mais perspectiva de vida para o futuro amoroso e nunca mais ela vai ter também condição de viver bem com alguém. Ou então como alguém que passou por uma situação muito difícil de dentro do casamento e ela pensa também que a sua vida acabou, porque alguém falou para ela que ela está amaldiçoada. Lembre, crise não é circunstância de passar por momentos de fim na sua vida, onde não vai ter mais possibilidade de solução. Crise também é momento para eu e você sentarmos e desenvolver novas aprendizagens. E essas novas aprendizagens quer dizer que você vai ter alguém de grande sucesso para a esfera pública ou na opinião de alguma pessoa, mas algo de aprender para você, de desenvolver você, de entender que existe possibilidade de mudança, e essas mudanças elas devem trazer para você aprendizado. São todas as crises que vão te dar uma oportunidade de solução para você? Não. São todas as crises que você vai entender algo que vai se revolucionar a sua vida? Não. Haverão crises que elas vão passar, como um momento de dor, choro, tristeza,
e vai acabar e vai passar. E aí virão outros momentos de alegria e também virão outros momentos de crise. Haverão também crises onde você vai se reinventar de fato. E aí esse é o equilíbrio. E outros que você não vai ter a mudança que você almejava, que seria financeira, no sentido de dizer assim, conseguir melhorar a estabilidade econômica, ou então na questão emocional, que agora vai dar tudo certo porque eu conheci uma pessoa. Não é isso que constitui as tuas relações. O que constitui a tua relação é a possibilidade de você entender que esses momentos fazem parte da sua vida e você necessita, como todos os seres humanos, desenvolver habilidades, aprendizagens, vivenciar novas experiências, ter um apoio, ajuda emocional, psicológica, necessitando do seu caso fisiológico, pensando na questão de saúde, e você entender que esses momentos de crise trazem para você aprendizado para o enfrentamento de tudo isso que você vivencia no cotidiano. Aquilo que a gente chama normalmente de estresse, seja assim, olha, eu passei por um momento de estresse, isso de fato existe, mas deve ser considerado também, como diz o Dr. Jesus Vasconcelos, que o estresse também é a capacidade do sujeito ali desenvolver o seu coping, a sua situação de superar pela capacidade de ter habilidades frente aos momentos estressores. E esses momentos também estressores, eles são possibilidades do sujeito ter na sua vida desenvolvimento. Não é apenas uma questão ali pessoal, é uma questão que envolve uma série de elementos que fazem parte de todo o construto da tua vida. São sistemas integrados que levarão para você as oportunidades de escolha quando você tiver aí, por exemplo, contato com situações difíceis no teu cotidiano, ou você souber de notícias ruins que vêm contra a sua vida, ou você passar por momentos complicados de dor e de sofrimento como luto, uma doença, uma questão de negativo, de uma conquista que você esperava e não aconteceu, um resultado que foi para você ruim, e aí todas essas situações que aconteceram fizeram que você viesse a pensar e refletir sobre as habilidades do teu dia a dia na construção de você como sujeito social. Pensar e compreender as crises é entender que elas irão passar, que elas são momentos e que você tem a oportunidade, de fato, de mudar, mas muitas vezes não é ter uma virada econômica na sua vida, uma virada de relacionamento, mas aprender com você mesmo sobre a mudança, a oportunidade, manter a esperança, cuidar da sua saúde mental e viver dia após dia, entendendo que crises, elas são elementos presentes na vida e que por muito tempo também eu e você temos que lidar com elas, ou às vezes por um tempo mais curto, mas que todas elas, através das nossas atitudes, é que vão refletir sobre o nosso desenvolvimento pessoal como sujeitos. A questão de uma crise não é apenas o aspecto financeiro, emocional, como alguns colocam, mas o aspecto integral, onde eu, como sujeito, também transformo a minha vida a partir dessas escolhas e dessas novas aprendizagens. Até o próximo vídeo.